Corpo, alma e espírito. Como funciona a constituição do ser humano? Como devemos proceder no cuidado de cada parte do ser humano? Seja bem-vindo a mais uma aula da EBD Comentado Online, edição adultos, versão detalhada. Eu sou o pastor Mário Luna e é com alegria que eu estou aqui para iniciarmos um novo trimestre. Antes de mais nada, eu quero fazer com você uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, estamos aqui para iniciar um novo trimestre, Senhor. Temos um desafio de mais 13 lições e necessitamos da Tua graça, Senhor, mais uma vez. Estamos hoje na primeira lição desse novo trimestre e precisamos que o Senhor ilumine a nossa mente para que possamos compreender as verdades da Tua palavra, para que ao mesmo tempo possamos colocar em prática. Que o Senhor mais uma vez nos dê um programa abençoado, em nome de Jesus. Seja um divulgador do canal. Se inscreva no canal, clique aqui, também marque todas as notificações. Deixe o seu like. Quando você faz isso, a plataforma entende que o vídeo é relevante e ela vai mandar para outras pessoas. Deixe o seu comentário e também compartilhe. Clique aqui nesse botãozinho, compartilhar, envie para suas redes sociais ou para o seu status. E também descendo na descrição, você pode vir aqui e participar do meu canal no Telegram. Lá você vai poder acompanhar a leitura bíblica que eu tenho feito junto com as pessoas que participam e também receber outras informações. Seja um divulgador do canal em nome de Jesus. Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Então, você pode se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e fazer o seu comentário. Bom, nós estamos aí hoje dando início a mais um trimestre, quarto trimestre de 2025, lições bíblicas CPAD Adultos. Na data que eu estou gravando este vídeo, esta aula, é no dia 26 de setembro de 2025, só que essa aula vai ser ministrada no dia 5 de outubro e eu quero avisar vocês que, por um motivo de força maior, a esposa está muito resfriada, ela está com aquela questão do ombro, a lesão do ombro, mas ela também está muito resfriada, eu também estou começando a ficar da mesma maneira, eu estou aqui pela fé, gravando essa lição, necessitamos de oração. É verdade que quando você assistir esta aula, de repente nós já vamos estar bom, em nome de Jesus, bem, saudável, mas eu estou dizendo para vocês o motivo dela não estar aqui para gravar o louvor aí, que seria o louvor de número 5, Espírito, Alma e Corpo. Combinaria bem com com essa temática de hoje aí. A aula de hoje é o homem, corpo, alma e espírito. Lição de número 1, que será ministrada no dia 5 de outubro de 2025. Então vamos para a nossa lição detalhada. Nós temos aqui também no canal a versão direta ao ponto. É uma lição mais objetiva, que você também pode assistir, mas a aula de hoje ela é mais detalhada. As duas lições são completas. Serve para os professores prepararem suas aulas, para aqueles que por algum motivo justificável não poderão estar em sala de aula, ou para aqueles que querem ampliar o seu conhecimento. Então vamos lá? Dentro aí da nossa introdução, vamos aí. Na verdade, para o nosso texto áureo. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O que Paulo está dizendo aqui? O apóstolo Paulo mostra que a santificação deve alcançar todo o nosso ser, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito humano, para que o cristão esteja preparado para a vinda do Senhor. Não adianta cuidar só da parte espiritual e esquecer da parte emocional ou do corpo. Não adianta só cuidar da parte emocional e esquecer da parte espiritual e do corpo. Não adianta cuidar só do corpo e esquecer da parte emocional e da parte espiritual. Nós precisamos ter um cuidado completo. Verdade prática, Deus nos fez corpo, alma e espírito para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser. Tanto é que quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, nós receberemos um corpo glorificado. Ele não estará mais sujeito aos efeitos do pecado. Não vamos mais pecar, não vai haver mais morte. Por quê? Porque o nosso corpo será um corpo glorificado, como o corpo de Cristo quando ressuscitou. Corpo glorificado.
A vida do cristão só encontra sentido quando cada dimensão da sua existência é usada para glorificar a Deus. Glorificando a Deus através do corpo, glorificando a Deus através da alma, glorificando a Deus através do espírito. Qual é a leitura bíblica em classe? Gênesis 1, 26 a 28, 2, 18, 21 e 23, tá? Do 21 ao 23. Então nós temos duas referências aí. Capítulo 1, 26 a 28, capítulo 2, versículo 7, 18, 21 e 23. A palavra-chave é tricotomia. Vamos para a nossa introdução. No decorrer da lição, nós vamos falar mais sobre tricotomia. Lembrando a vocês que essa lição é uma lição introdutória para entender a revista como um todo. Nós temos aqui a revista completa, então ela é uma lição introdutória. Não adianta você querer se aprofundar muito em alguns pontos, porque esses pontos serão aprofundados nas próximas lições. Por exemplo, aqui está falando do homem como corpo, alma e espírito. Então a primeira lição está tratando o homem como um ser que tem uma tricotomia, corpo, alma e espírito. Mas já na lição 2, ele já vai tratar sobre o corpo. Na lição 3, também sobre o corpo. Na lição 4, ele vai falar sobre a alma. Na lição 4, corpo. Na lição 5, sobre a alma. Na lição 6, consciência. Lição 7, pensamentos. Lição 8, emoções e sentimentos. Tem tudo a ver com a alma ainda, tá? Lição 9, vontade. Só a partir da lição 10 que ele vai falar sobre o espírito. Então, que também estará na questão de termos comunhão com Deus através do espírito. O nosso espírito tem comunhão com Deus através do Espírito de Deus. Então nós podemos ter comunhão com Deus porque nós temos um Espírito que o Senhor soprou em nós, nesse caso, e através desse Espírito nós temos comunhão com Deus. Claro, aqueles que estão em Cristo, né? Introdução, como eu disse. Deus criou o homem de forma especial com um propósito especial. Deus não cria nada à toa, por acaso. Nós, às vezes, compramos coisas sem sentido, fazemos coisas sem motivo, gastamos energia e tempo com coisas que não vão levar a lugar nenhum. Deus não é assim, tá? Então, Deus criou o homem de forma especial com um propósito especial, como um ato de coroamento da criação. Então, o homem foi criado ali como um ato de coroamento da criação, ou seja, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, tá? E fez isso de maneira sublime e distinta em relação a todos os demais seres vivos. O homem é diferente de todos os outros seres vivos. Quando digo homem aqui, é homem e mulher, é claro. Muito além da expressão produz a terra, a partir da qual foram criados animais, Gênesis 1, 24, o homem é resultado de uma ação divina, pessoal e plural. Então estavam envolvidos ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus não criou o homem à imagem de anjos, que alguém para defender, não, é apenas um Deus sim, mas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Ah, eu não concordo, então Deus criou o homem à imagem de anjo, porque o termo é no plural. Nós não fomos criados à imagem de anjo, até porque os anjos são apenas espírito. Ah, mas Deus também é espírito, mas a Bíblia diz que Deus criou a imagem e semelhança dele. Então nós temos que entender isso. Agora, como estamos na Terra, precisava de um corpo físico nesse caso. Entenda isso. Agora, o pecado trouxe uma consequência para esse corpo físico. Ele se tornou um corpo mortal. Agora, a alma e o espírito não morrem. Ela tem um destino. Qual é o destino? Vida eterna. Comunhão eterna com Deus. Morte eterna. Separação eterna de Deus em tormento. Sua formação é constituída de uma modelagem sobrenatural do pó da terra e pelo sopro de Deus em seus narizes. Isso está em Gênesis 2, 7. Neste trimestre estudaremos essa solene e maravilhosa exclusiva criação, bem como a importância de uma vida equilibrada e saudável no espírito, na alma e no corpo, sobre a perspectiva cristã. Por isso que nós não vamos nos demorar muito aqui. Por quê? Porque ele vai detalhar mais sobre o corpo, sobre a alma e sobre o espírito nas outras lições. Abordaremos a queda e a redenção, firmados na esperança do nosso completo, iminente e eterno retorno ao Criador. Foi o que eu disse, quando o Criador volta, nós recebemos um corpo glorificado. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 a 17. A queda trouxe separação entre o homem e Deus, pois o pecado corrompeu a criação perfeita e afastou o ser humano do propósito original. Porém, em Cristo veio a redenção. Nós fomos comprados por um preço. Qual é o preço que Jesus pagou? O derramamento do seu sangue. A sua vida foi entregue para nos resgatar.
Pela sua morte e ressurreição, recebemos perdão e reconciliação com o Pai. Mas só quem tem direito a esse perdão e reconciliação são aqueles que reconhecem Jesus como seu substituto. Se você não reconhece Jesus como seu substituto, você não tem direito a perdão e reconciliação. Você precisa reconhecer que Jesus morreu. E para isso, você vai passar a viver para ele, não para você. Por isso Paulo disse, já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. 2 Coríntios 5,17 diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Por quê? Porque antes de Cristo, nós estávamos mortos em delitos e pecados. Efésios capítulo 2, versículo 1. Nossa esperança não se limita ao presente, mas aponta para o retorno iminente de Cristo, quando seremos plenamente restaurados e estaremos eternamente com Ele. A esperança humana é uma esperança diferente da esperança bíblica. Porque às vezes você fala assim, eu espero que amanhã faça sol, aí chove. É uma esperança que não se cumpre, não se confirma sempre. Mas a esperança em Deus, ela se confirma. Por quê? Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. No sentido da promessa que ele fez. Ele disse que o seu filho Jesus voltaria para buscar o seu povo. E isso vai acontecer. E que estaríamos com ele para sempre. Essa é uma lição introdutória para a temática do que trataremos ao longo do trimestre. Então vamos lá. A tricotomia humana. 1. Doutrina e teologia. Não é filosofia, não é ideologia, não é teoria. Tanto é que teoria da evolução não é comprovado cientificamente. Aqui não, aqui é doutrina e teologia. A doutrina do homem está fundamentada em toda a escritura, numa revelação suficiente para demonstrar quem é o homem, como foi criado e com que propósito. Nós temos várias referências bíblicas aí nesse caso. O homem foi criado por Deus à sua imagem e semelhança, recebendo domínio sobre a criação. Quando nós estudamos antropologia bíblica no seminário, no curso de teologia, no curso básico de teologia, porque, eu já vou falar já sobre isso, a teologia sistemática ela estuda doutrinas. Então pega-se o que se fala sobre o homem no livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, no decorrer da Bíblia e se agrupa em um estudo único e se estuda doutrina do homem. A mesma coisa, doutrina do pecado. A mesma coisa, doutrina da salvação. A mesma coisa, doutrina das últimas coisas, que é a escatologia. E por aí vai. Cada uma dessas doutrinas tem um nome dentro da teologia, tá? Antropologia, soteriologia, eclesiologia para a igreja, pneumatologia ou paracletologia sobre o Espírito Santo e assim vai, tá? Foi colocado no Éden para lavrar e guardar, mostrando sua responsabilidade de administrar com cuidado o que pertence a Deus. Gênesis 2,15. Tem pessoas que acham que o trabalho é consequência do pecado. Não é. Deus deu trabalho para o homem antes do pecado. Como também disse para ele poder crescer e frutificar antes do pecado. Então, a vida sexual, ela não é consequência do pecado. E muito menos o trabalho não é consequência do pecado. Porém, o pecado distorceu a forma como trabalhamos. O pecado distorceu a forma como muitas pessoas se relacionam sexualmente, porque elas querem fazer isso fora do casamento. E tem casos até que é feito dentro do casamento, porém, de uma maneira egoísta. O marido não se preocupa com o bem-estar, com a questão da sua esposa também ter satisfação naquele momento. Então, isso é algo do pecado. O pecado traz essa distorção. Entenda isso, é importante entendermos. Estamos estudando um trimestre que vai tratar de antropologia bíblica, tá? Apesar de pequeno, diante da grandiosidade da criação, Deus o coroou de glória e honra, dando-lhe posição de destaque. Por quê? Porque o ser humano recebeu a posição para poder dominar e governar sobre a terra. Interessante que Deus não mandou dominar outros homens. Como o pecado trouxe a distorção e as pessoas passaram a fazer escravos. Deus nunca foi favorável à parte da escravidão, mas havia escravidão no Antigo Testamento. Havia, mas tudo isso chegaria um momento que não teria mais. Naquela época, Deus sabia que ia acontecer, mas chegou um momento que não ia haver mais. Então o homem quer dominar sobre o outro. O que o homem quer? Poder, dinheiro e fama. Então as pessoas sem Cristo, e se tiver Cristo tem que ter cuidado, porque precisa da santificação para não viver nessa frenesia de querer, eu quero poder, eu quero fama, eu quero dinheiro. Aí nós fazemos a obra de Deus atrás disso. Poder, fama
e dinheiro. Aonde nós vamos chegar fazendo isso? Esse não é a motivação que Deus quer para nós. Em Cristo, o propósito do homem se revela plenamente. Ser abençoado, escolhido e adotado como filho de Deus para o louvor da sua glória. Efésios 1, 3-6. Entenda uma coisa, aqui eu estou explicando cada referência bíblica que foi citada. Salmo 8, do 3 ao 9, Efésios 1, do 3 ao 6. Expliquei também Gênesis 1, 26 a 29 e também Gênesis 2, 15. Entenda uma coisa aqui que é importante nós entendermos em relação a essa questão. É importante entendermos em relação a essa questão. Ó, em Cristo, o propósito do homem se revela plenamente, ser abençoado, escolhido e adotado como filho de Deus para louvor da sua glória. O que eu e você estamos fazendo para cumprir o propósito de Cristo? No sentido de nos parecer com Ele. Porque as pessoas precisam ver Jesus em mim para querer salvação. Senão elas não vão querer salvação. Vivemos dias, tempos trabalhosos, como disse o apóstolo Paulo. Desde o momento que ele escreve a sua carta a Timóteo, esse tempos trabalhosos já iniciou ali. E cada dia vai piorando. E aí nós vamos vendo homens amantes de si mesmo, 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do 1. Homens amantes de si mesmo, e ali tem várias questões sendo tratadas. Então eu preciso me perguntar todos os dias, eu estou cuidando da minha vida em Cristo para me parecer com Ele, para que as pessoas sejam atraídas para Cristo através de mim? Eu tenho sido luz, eu tenho sido sal da terra? Irmãos, isso é muito sério. Nós estamos vendo qual é o propósito que Deus nos criou, para que Ele nos criou. Não podemos viver como as pessoas que não têm Cristo, preocupadas só com o trabalho, preocupadas só com o dia a dia e esquecendo do propósito que Deus nos deu. No campo da teologia sistemática, tá? Essa doutrina do homem, ela é conhecida como antropologia bíblica, porque tem antropologia sem ser bíblica também, que estuda o homem desde a sua origem, constituição e existência, considerando o período anterior à queda, Adão e Eva antes da queda, o pecado original, que é o capítulo 3, de Gênesis, e suas consequências. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tudo, a história de Deus, a história bíblica, ela pode ser dividida em 4 pilares. Criação, queda, redenção e consumação. Acabou. Sobre esses 4 pilares aqui. Criação, antes do pecado. Queda, depois do pecado. Tudo que acontece aqui até chegar o momento da redenção, é consequência do pecado. Na verdade, não só até aqui, até a consumação, para aqueles que estão sem Cristo, é consequência do pecado. E qual é a consequência do pecado, o auge da consequência do pecado? Separação de Deus eternamente. Deus está nos dando oportunidade de reconhecer seu Filho Jesus Cristo como Senhor e Salvador e vivermos à luz desse conhecimento. O que adianta conhecer e não praticar? Jesus disse que o homem que ouve e pratica, ele é prudente. Mateus capítulo 7. Mas o homem que ouve e não pratica, o que ele é? Ele é insensato. Ele é tolo. Então quem sou eu? Quem é você? Pense nisso, é o texto da palavra que mostra isso. Certo? É importante. Relacionar-se com todas as outras grandes doutrinas da Bíblia e responde, essa doutrina antropologia bíblica, ela relaciona-se com todas as outras grandes doutrinas da Bíblia e responde às intrigantes e milenares perguntas. Quem é o homem? De onde veio? Para onde vai? Quantos na filosofia, nas ideologias, nas teorias, já tentaram responder essas perguntas? Mas o único lugar que nós temos uma resposta correta para isso, sabe onde é? Na Bíblia. A teologia sistemática é a área da teologia que organiza e expõe de forma lógica e ordenada todo o ensino da Bíblia sobre os principais temas da fé cristã. Ela não estuda os textos bíblicos de maneira isolada, ou como a teologia bíblica, tá? De forma corrida, mas reúne o que a Escritura ensina sobre o mesmo assunto, formando um sistema coerente da doutrina. Em um tempo de tanta psicologização da fé, irmãos, isso aqui é sério, e intensa busca de resposta para os problemas humanos em concepções não cristã, um piedoso e profundo estudo das Escrituras é cada vez mais necessário e urgente a fim de desfazer toda e qualquer dúvida existencial e gerar uma fé bíblica, genuína, sadia e equilibrada. No tempo bíblico, logo depois,
O que afetava muito a fé cristã eram as filosofias. Paulo trata disso. Nos nossos dias é a psicologização da fé. Isso está em alta. Nada contra a psicologia, a psicanálise. É interessante, é importante, é saudável para o tratamento da alma no sentido de doenças que têm a ver com depressão, ansiedade, síndrome, traumas. Ótimo, sem problema. Mas isso não resolve o problema do pecado. O problema do pecado só se resolve através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Vamos separar as coisas. A psicologização da fé é o processo em que a experiência cristã deixa de ser fundamentar no ensino bíblico e passa a ser interpretada principalmente pela psicologia moderna. E aí você vai ver um monte de gente usando a psicologia, a psicanálise dentro de suas mensagens para poder tocar no coração de pessoas. E aí tem gente chorando durante a mensagem, pensando que é o Espírito Santo e não é. É uma manipulação aonde se sabe o que falar para poder nos emocionar. Nós precisamos ter discernimento de espírito. Nesse contexto, problemas espirituais como pecado, incredulidade ou falta de comunhão com Deus são tratados apenas como questões emocionais, e não é. Existem causas aí, problemas, por exemplo, vamos aqui, ó, deslocando a centralidade de Cristo e do Espírito Santo para o ser humano. Eu já peguei casos, tem pessoas que, dentro do Brasil, de várias partes, eu estou na região sudeste, no Rio de Janeiro, mas pessoas de várias partes do Brasil, às vezes, entram em contato, já entraram em contato comigo, e às vezes estão com algum tipo de problema e precisam de um aconselhamento. E tem gente até com depressão. E aí, muitas vezes, conversando, entendendo o que está acontecendo, eu chego à conclusão que a questão que ali está é de ordem espiritual algumas vezes. Por quê? Falta perdão. Tem ressentimento, tem mágoa, tem ira. A depressão não vai embora nunca. Por que a depressão não vai embora nunca? Porque falta perdão. Então nós não podemos, volto aqui de novo a usar a palavra que está sendo dita aqui, usar a psicologização, que é uma palavra difícil, da fé, porque isso não vai resolver o problema da pessoa. Os médicos, os profissionais de psicologia, os profissionais de psicanálise, né? Porque psicanálise e psicologia não tem a ver diretamente com a parte... A psicanálise é uma vertente dentro da psicologia, só que o psicólogo ele não pode passar remédio, só o psicanalista, e médico sim, enfim. Mas o que nós temos que entender é o seguinte, eles vão até onde podem. Só que chega num ponto que não tem solução. Por quê? Porque falta perdão. É um lado espiritual. Aí, e eles não vão falar isso pra você, porque eles não sabem disso. Ou se sabem, eles não podem tratar disso diretamente. Eu, como um pastor, posso tratar, posso falar, mas eles não podem diretamente tratar sobre isso. E aí o que acontece? A pessoa continua doente. Assim, em vez de enfatizar arrependimento e perdão, olha aí, a fé acaba sendo reduzida a um recurso terapêutico para autoestima e bem-estar. Nada contra uma palavra, às vezes, uma hora ou outra, de motivação, motivacional, uma palavra de autoajuda. Nada contra. Mas você não pode se alimentar disso o tempo todo, aí perdendo seu caráter redentor e transformador. A palavra de Deus nos manda ter ânimo. Tem de bom ânimo, Jesus disse. Então é uma palavra para nos dar força, nos dar graça, nos levantar. Mas entenda, também precisa apontar aonde está o problema. Instruir, corrigir, redarguir, tá tudo lá em 2 Timóteo capítulo 3, 16 e 17. É importante. Muitos pastores, pregadores e outros têm se utilizado dessa psicologização da fé, atraindo centenas ou milhares de pessoas que se identificam com suas falas nas redes sociais. E assim suas agendas explodem de procura. Já descobriram o que você fala na internet que traz seguidores, traz inscritos. Então, se montar um canal que tenha ênfase para esse lado de problemas emocionais, vai lotar de gente, irmãos. Se montar um canal ou um perfil em outras redes sociais que tratem dessas questões emocionais,
Principalmente voltada para você mesmo, no sentido de falar, olha, eles dizem isso de você, mas você não é isso não, você é isso, você é aquilo, olha aí. Aí vai falando, mas não mostra o problema a nível de mudança de comportamento do lado espiritual. E o que está acontecendo é que tem muitos servos de Deus, pastores, homens, mulheres, usando isso, e aí tem dezenas, centenas, milhares de seguidores, mas não resolve o problema total. Isso pode trazer um paliativo temporário, mas precisa tratar da parte da transformação através do Espírito Santo, da comunhão com Deus, irmãos. 2. A tríplice natureza. A teologia utiliza o termo tricotomia para tratar da tríplice constituição do ser humano: o corpo, a alma e o espírito. Essas três substâncias ou componentes do homem são descritas tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Nós temos várias referências falando sobre a tricotomia do homem. A tricotomia entende que o ser humano é composto de espírito, alma e corpo. Nós temos aí pelo menos 2 referências tratando disso, e antes tem várias outras, tá? Separadas. A dicotomia, por sua vez, defende que o homem é formado apenas de 2 partes: corpo e alma e espírito. Então eles dizem o seguinte: tem hora que aparece como espírito, tem hora que aparece como alma, mas é a mesma coisa. Os que defendem a dicotomia. Sendo a alma e espírito usadas como termos intercambiáveis. Eles vão usar Mateus 10, 28, Eclesiastes 12, 7. Essa diferença é uma questão de entendimento dentro da antropologia bíblica que não afeta doutrinas centrais como a salvação, a divindade de Cristo ou a justificação pela fé. Por que eu estou colocando isso aqui? É claro que a lição de hoje enfatiza a tricotomia. Acabou. Mas por que eu estou colocando que isso não afeta quem defende a dicotomia? Porque é tipo assim: nós temos os que acreditam que a igreja não passa pela grande tribulação. Muitos assembleanos acreditam que não. Mas tem dentro da assembleia e fora da assembleia quem acredita que a igreja vai passar. Isso não muda nada os fundamentos da fé. Se vai passar ou não vai passar, isso não vai mudar em nada. A verdade da palavra não muda. A mesma coisa a nível de doutrinas fundamentais. Se você acredita na tricotomia e tem base bíblica, mas tem gente que vai falar, não, mas tem esse texto, que eu acredito na dicotomia. Continue acreditando na tricotomia, mas não faça isso um pé de guerra. Porque não vamos chegar a um acordo, não adianta, você não vai conseguir convencer. Então é melhor deixar isso pra lá. Deixa ele acreditando na dicotomia. Ele não vai perder a salvação porque acredita em dicotomia, irmãos. Mas a revista enfatiza que é tricotomia, tá? Por isso é considerado um ponto secundário dentro da fé cristã, essa diferença de uma e outra. Importante para o estudo e reflexão, mas não essencial para a unidade do evangelho. Como é que eu vou ficar em rivalidade com uma pessoa porque ele acredita na dicotomia? Tá bom, ele acredita. Mas eu não vou. Isso não fere doutrinas fundamentais. Agora, olha o que fere doutrinas fundamentais. Eu não acredito, alguém diz, eu não acredito na Trindade. É um Deus e uma única pessoa que aparece como se fosse com máscaras durante toda a história bíblica. Aí não. Isso aí fere diretamente doutrinas fundamentais. Agora, se é dicotomia ou tricotomia, eu creio na tricotomia e tem base bíblica para isso. Mas se tem alguém que usa alguns versículos para acreditar na dicotomia, nós não vamos entrar em questão sobre isso, tá bom? Acreditamos na tricotomia, mas não podemos rejeitar alguém como cristão porque acredita na dicotomia. Estamos tratados? O próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, plenamente homem, plenamente Deus, possui essa constituição: corpo, alma e espírito. E aí eu vou colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui, eu acho que eu consigo sim colocar só esses versículos aí, que é interessante, tá? Esses versículos serem colocados aí. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Achei aqui, Lucas 24, 39, João 12, 27 e Lucas 23, 46. Olha o que diz os textos, para provar que Jesus tinha os 3. Porque às vezes não está no mesmo texto, como 1 Tessalonicenses ou Hebreus 4:12. Mas aqui está separado, ó. Vede as minhas mãos e os meus pés. Então Jesus tinha um corpo. Que sou eu mesmo. Tocai e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vede que eu tenho. Jesus está falando isso depois da ressurreição, tá? Aí é 12:27 de João. Olha o que diz. Agora a minha alma está perturbada. Então Jesus tem uma alma.
E que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isso vim a esta hora. Para esta hora. Vim a esta hora. E por último, aí quem acredita na dicotomia, ele vai dizer que nesse texto aparece como alma e nesse texto aparece como espírito, tá? E clamando Jesus com grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então Jesus tem espírito, Jesus tem alma e Jesus tem corpo, porque ele tem mãos e pés. Então só para você entender que o próprio Jesus como homem cumpriu isso. A primeira divisão, as partes material e imaterial, é explicitamente apresentada no ato da formação do homem. E formou o Senhor Deus o homem do pó e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Vamos entender Gênesis 2:7? Em Gênesis 2:7 encontramos a base para a visão tricotômica do homem. O corpo foi formado do pó da terra. O sopro divino representa o espírito humano, tá? Que vem de Deus e liga o homem ao Criador. E a alma é o resultado da união do corpo com o espírito. Então, uma vez que o espírito entra no corpo, sendo o centro da personalidade, da consciência e das emoções. Físico e espiritual, vamos lá. O processo formativo usado pelo Criador, que é espírito, João 4:27, foi constituído de uma combinação única, o elemento físico, o pó da terra, com o elemento espiritual, o sopro divino, tornando o homem um ser vivente diferente de todos os demais. Os anjos são seres espirituais, porém sem corpo material. Os animais não possuem a parte material que há no homem, a alma e espírito, não tem nos animais. A alma do animal, sua vida, se restringe ao corpo e se esvai com ele. O animal é ferido, o sangue esvai e a vida vai junto. Não tem alma e espírito para poder prestar conta diante de Deus e ser mandado para um lugar ou para outro. Vida eterna, morte eterna, separação eterna, não tem. Em Levítico 17, 12, 14, eu vou explicar, fica claro que a vida dos animais está no sangue, mas não há neles o mesmo sopro divino dado ao homem. Gênesis 2:7. O animal é um ser vivente porque possui sangue que mantém sua vida física, mas não tem espírito para se relacionar com Deus, nem alma racional como o homem. Então o animal ele não pensa, ele tem instinto. Mas, não, poxa, mas parece que ele tá pensando, ele tem umas atitudes assim, realmente, a gente vê algumas atitudes, parece, mas isso é o instinto. Não é igual o homem que consegue construir uma cadeia de pensamentos ordenado. Ele reage conforme o momento, mas não é igual o homem, certo? Por isso, ao morrer, sua existência se extingue, o animal. Já o termo hebraico para vida, em Gênesis 2:7, alusivo ao homem, é Sha'im, ou Sha'im, no plural, permitindo a expressão literal fôlego das vidas. Isso pode significar que em um único substantivo, o texto sagrado esteja aludindo explicitamente à vida do espírito humano, da alma humana e do corpo humano. Porque tanto o espírito precisa ter vida, como a alma, como o corpo. Vamos refletir sobre este tópico? Vamos lá? Será que temos olhado para a nossa vida como uma unidade integral? Ou estamos fragmentando nossa existência, cuidando de uma parte e esquecendo das outras? Cuidando do corpo, esquecendo da alma e do espírito. Cuidando da alma e esquecendo do corpo e do espírito, tá? Ou cuidando do espírito e esquecendo da alma e do espírito. Tem várias possibilidades dentro disso. Cuidar de um, esquecer de dois, ou cuidar de dois e esquecer de um. Será que não estamos fazendo isso? Tem muitos de nós, principalmente nós pentecostais, temos muito disso, espiritualizar coisas. Nós precisamos cuidar da nossa saúde. Nós precisamos ir ao médico, fazer exames regulares para saber como está a nossa saúde, saber como estão os níveis de glicose, creatinina, colesterol, triglicerídeo, ureia, como está aí o estoque de ferro, a sua ferritina. Às vezes você tá fraco, mole, não tá sentindo uma sonolência. Às vezes o seu estoque de ferro tá baixo, que é a ferritina. Às vezes no SUS você não consegue, dependendo do lugar. Às vezes eles não querem pedir isso. Eu já passei por esse tipo de situação. Eles pedem os exames comuns, mas não quer pedir isso. Aí você tem que fazer pelo particular. Às vezes é uma taxinha, mas você tem que fazer. Você vai ficar lá passando mal o tempo todo? Não tem como. Ferritina baixa, vitamina D baixa, vitamina B12 baixa. Ah, não, isso aí é a onda do momento. Todo mundo ensinando sobre ter que repor ferritina, ter que... Então faz o exame e verifica se tá baixo ou não tá baixo.
Eu, por exemplo, estava com a minha vitamina D quase 22. Eu estava no limite do limite do limite. Abaixo de 20 é crítico total. Mas por quê? Eu quase não pego sol. Então não adianta. O meu hábito de vida, a minha vida não me dá essa condição. Então eu tenho que fazer reposição. Mas eu não faço isso por minha conta. É algo médico, não faz isso por sua conta, não. É o médico que diz, certo? Número 2. A distinção entre alma e espírito. Nós vamos tratar disso melhor nas lições que vai falar do corpo, tá? 1. A alma. Alma é alma, espírito é espírito. Então nós estamos defendendo aqui a tricotomia. Mas quem defenderia a dicotomia ia dizer que a alma e o espírito é a mesma coisa. Tá? Do hebraico nefesh e do grego psique, talvez. Alma é uma das muitas palavras polissêmicas da Bíblia. O que é uma palavra polissêmica? Possui vários significados. Pode estar se referindo a muitas coisas diferentes. Por exemplo, no português nós temos mesa. Mas aí você tem lá mesa de cabeceira, mesa de centro. Aí você tem lá mesa de cozinha. Que mesa é, irmãos? Fale pra mim, por favor. Aparece 755 vezes somente no Antigo Testamento. Seu primeiro sentido é ser vivo, como em Gênesis 1:20, alma vivente. Esse é o primeiro sentido dessas palavras. No hebraico. Nesta nefesh, tá? Nesta acepção, a palavra alma é usada também para os animais. Gênesis 1:24. E significa simplesmente vida. Mas não alma no sentido igual do homem. Tem vontade, tem emoções. A distinção entre a alma do homem e a do animal é evidenciada no processo criativo, procedente do sopro divino. Deus não sopra no animal o fôlego de vida. A alma do homem constitui uma substância espiritual. Por quê? Porque é a junção que há. O espírito é soprado e aí o ser humano se torna alma vivente, unindo o corpo e o espírito, e aí ele se torna uma alma vivente. Incorpórea, invisível e imortal. A alma e o espírito são assim. Não acaba quando morre. É dotado de razão, sentimento e vontade, atributos dados por Deus ao homem para exercício da sua missão. Isso se parece com o próprio Deus. Deus tem razão, Deus tem vontade, Deus age dessa maneira, ele mostra, tá? Especialmente sua vocação relacional com o Criador e com os semelhantes. Então, duas coisas o ser humano precisa entender. Ele precisa usar sua razão, seu sentimento, sua vontade no seu relacionamento com Deus e com o próximo. Isso, aliás, decorre do fato de o homem ser um ser pessoal, criado à imagem de Deus. O homem foi feito para poder se relacionar com pessoas. Quando você está vivendo um momento de isolamento, você já está começando a apresentar um quadro que pode estar iniciando ou apontando para uma situação depressiva. Alguma coisa está desregulada. Porque o homem não foi feito para poder viver um isolamento. Ah, pastor, mas eu conheço gente que desde que eu me entendo por gente, a pessoa vive muito esse isolamento. Em algum momento da vida dela, ela sofreu algum tipo de trauma. E isso fez com que ela viesse a se fechar. E ela, por algum motivo, e aí é preciso pesquisar, é preciso conversar, é preciso fazer perguntas, e aí, às vezes, um profissional da área da psicologia, da psicanálise, aí sim. Mas também, às vezes, um pastor que tem ali estudado a palavra de Deus, tem um conhecimento, tem estudado outras coisas mais, mesmo que ele não for um profissional da área, ele pode identificar e dizer, olha, precisa procurar um profissional, não é só espiritual. Eu já vi questões de eu estar num trabalho de libertação, tô dizendo libertação por quê? Porque era um trabalho voltado a orar por pessoas e as pessoas, muitas vezes, eram pegas por espíritos malignos. E teve um caso de uma senhora e conforme o inimigo pega ela ali, ela começa a ter umas ações e eu avisei ao pastor, meu pastor na época, da igreja que eu congregava no passado, falei pra ele, esse caso não é só libertação, ela precisa de tratamento psicológico. E aí foi dito pra ela, a senhora precisa procurar um profissional. Não era só libertação. O pastor ou a pessoa que está junto a isso precisa ter um certo conhecimento, irmãos. Agora, tem vezes que não é necessário a parte do tratamento, ou é necessário, mas junto precisa de perdão. Precisa liberar o coração. Tá? Isso, aliás, decorre do fato do homem ser um ser pessoal criado à imagem de Deus, como foi dito. Explicação. A alma, portanto, é tanto cognitiva quanto emotiva. Pensando, sentindo.
A mente, sede dos pensamentos e do conhecimento, lado cognitivo, tanto pode relacionar-se com o sagrado, Romanos 7,25, como com as impurezas do pecado, fazendo-se inimiga de Deus, Romanos 8,7. Tudo começa na nossa mente. E aí nós usamos o nosso corpo para poder praticar aquilo que está dominando a nossa mente. Por isso que a Bíblia fala em Romanos 12,2, e não vos conformeis com este mundo. 2. O espírito. Do hebraico, ruach, ou rush, e do grego, pneuma, o espírito do homem provém de Deus e constitui sua principal dimensão. É por meio dele que mantemos nossa comunhão com o Criador, o Pai dos Espíritos, e o adoramos. É tanto por meio dele que um homem que está sem Cristo, ele está morto espiritualmente. Ou seja, o espírito está inativo para as coisas de Deus. Por isso ele não tem como se relacionar com Deus. Ele só recebe um novo nascimento, ou seja, a vida espiritual, quando ele aceita Jesus Cristo. Isso aqui é bem interessante. O batismo, ele simboliza isso. Não é no momento do batismo nas águas que isso acontece, mas ele simboliza isso. O momento que eu aceitei Jesus, eu me uni a Cristo na sua morte, por isso eu desço as águas, mas eu me uno a Cristo na sua ressurreição, por isso eu subo. E simbolicamente agora eu tenho uma nova vida. Essa nova vida existe. Só que simbolicamente o ato de subir as águas está mostrando o que aconteceu de forma real na minha vida. Eu tenho uma nova natureza agora. E se eu tenho uma nova natureza, eu preciso me comportar através dessa nova natureza. Caso contrário, eu estou dizendo para mim mesmo que eu não estou andando de acordo com aquilo que eu deveria andar. E se eu continuar desse jeito, Cristo pode vir buscar a sua igreja, ou eu posso partir e não haver salvação na minha vida, porque de fato eu não experimentei a nova natureza. Junto com a alma e inseparável dela, compõe a parte material do ser humano. Então, inseparável. Alma e espírito não se separam. Estão unidos. Só Deus, através da sua palavra, é capaz de discernir e passar e separar alma e espírito. Não para viver separado, mas para penetrar. É o homem interior que, na linguagem do apóstolo Paulo, aparece algumas vezes em contraste direto com o corpo e o homem exterior. Como ensina o pastor Antônio Gilberto, saudoso pastor Antônio Gilberto, ele já dorme no Senhor, em sua Bíblia com comentários, à luz das Escrituras, o Espírito é a fonte da vida recebida de Deus. Então, você entenda uma coisa, quando você recebe a nova natureza, essa nova natureza em Cristo, ela luta contra a antiga natureza, e essa antiga natureza, ela está manifesta na sua alma. E tanto a nova natureza como a antiga natureza usa o quê para poder praticar o que tem que praticar? O corpo. É por isso que o corpo tanto pode ser usado para praticar o bem, como pode ser usado para praticar o mal. Para aqueles que não estão em Cristo, o corpo está influenciado só para praticar o mal. Mas para aqueles que estão em Cristo, o corpo pode ser usado para praticar o bem. Deu para entender? Isso aqui é interessante. O espírito usa e transmite essa vida à alma, que por sua vez a expressa por meio do corpo, utilizando seus sentidos físicos para explorar o mundo exterior e dele receber as necessárias impressões. São 3 elementos que formam um único ser ou pessoa. E nós temos aí visão, olfato, paladar, tato. Deu para entender? E por aí vai. Em Eclesiastes 12:7, isso aqui é um texto polêmico. Porque quando Salomão escreve esse texto, ele só tem uma parte da revelação. Deus não deu para ele a revelação completa. A Bíblia não estava escrita totalmente. Então ele só fala até o seu momento. Olha o que diz. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Dá a impressão aqui que o espírito se separa da alma e o espírito volta para Deus. Só que Salomão aqui, ele está falando do espírito, a parte material do homem como um todo. Então é alma e espírito. Mas como assim voltar para Deus? Em que sentido? Parece até que tem uma salvação, um universalismo, ou seja, salvação para todos. Não, não é isso que está tratando. Preste atenção. Salomão falou da morte, porque aqui ele está tratando da morte. Só isso, da morte. Ele não está tratando de ressurreição, não está tratando de vida eterna, ele está tratando de morte. Então ele está mostrando que o corpo morre, mas a alma, ou o espírito, não morrem. Salomão falou da morte segundo a revelação até sua época, pois ela é progressiva, a revelação de Gênesis a Apocalipse.
corpo ao pó e espírito voltando a Deus. O Novo Testamento, porém, traz maior clareza distinguindo espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5:23, Hebreus 4:12. Na experiência humana, alma e espírito são inseparáveis. Ambos seguem junto após a morte, aguardando a ressurreição e o juízo final. Então, aonde está a alma e o espírito daqueles que partem em Cristo? Num lugar chamado paraíso. Antes saiu de Abraão, depois chamado paraíso, depois da morte de Cristo. Aonde está a alma e o espírito daqueles que morreram sem Cristo? Num lugar chamado Hades. Deixa eu falar uma coisa aqui. Quando nós estudamos escatologia, nós vamos aprender que o inferno propriamente dito, na sua amplitude, que é o lago que arde com fogo e enxofre, está vazio. Não tem ninguém lá. Não tem demônios lá, não tem ninguém lá. Então, é interessante. Existe na Bíblia um lugar chamado Poço do Abismo, onde demônios ferozes estão presos, mas eles não ficam circulando do poço para a terra, do poço para a terra. Pastor, então aonde estão os demônios? Ué, é só ler Efésios capítulo 6. Nas regiões celestiais. Nos ares. Só que nós não temos o olhar aberto espiritualmente para ficar vendo eles, mas eles estão aí, nos ares. Existe o primeiro céu, a atmosfera visível, o segundo céu, lado estrelar, e o terceiro céu, morada de Deus. Então, eles ficam entre o segundo céu, regiões estrelares, e dentro da atmosfera. Deu pra entender? Então essa ideia que, tem um monte de gente que já está lá, e os demônios estão lá, entendeu? Com garfinho. Irmão, olha só. Se Deus criou o inferno para poder atormentar os próprios demônios e aqueles que seguirem o seu caminho, não vai dar tempo dos demônios ficarem atormentando ninguém, porque eles estarão atormentados. Isso aí que falam é mitologia grega. Isso é invenção, você não tem base bíblica para isso. O que eu tô falando aqui tem base bíblica. Paulo falou sobre isso, porque Deus levou ele, mostrou para ele, conheço um homem que se no corpo ou fora do corpo foi arrebatado até o terceiro céu. E aí ele fala algumas experiências que ele tem no decorrer das cartas que ele escreve, entre elas Efésio. Então, aqueles que estão em Cristo, morreram em Cristo, paraíso, sem tormento. Aqueles que morreram, mas não tem mais jeito de voltar para lugar nenhum, já estão garantidos. Mas aqueles que morreram sem Cristo estão no Hades. Então aquela velha história, não, morreu sem Cristo, mas está no purgatório. Começa a orar por essas almas que eles vão sair de lá. Não existe isso. Depois da morte segue-se o juízo. Hebreus fala sobre isso. Certo? Isso quer dizer que voltar a Deus significa estar à disposição de Deus. É isso que significa voltar a Deus, em Eclesiastes 12:7. Para a vida eterna ou para a condenação eterna, esperando no lugar ou de tormento, Hades, ou no lugar de paz, paraíso. Tá bom? Vamos refletir sobre o tópico? Será que temos usado o nosso espírito, o espaço devido? Será que temos dado ao nosso espírito, o espaço devido, cultivando comunhão com Deus, ou temos vivido apenas movidos por sentimento e decisões da alma? E aqui nós temos dois problemas. O homem, ser humano, ele é mais lógico, ele é mais racional. A mulher é mais emocional. Então, nem o homem pode viver, homem mesmo, pode viver só da sua racionalidade, nem a mulher pode viver das suas emoções. Por quê? Porque se eles forem dirigidos pela racionalidade apenas, ou pelas emoções, vai viver uma montanha-russa e a vida vai virar um transtorno total. Então nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Não enchei-vos com vinho onde já contenda, mas enchei-vos, não vos embriagueis com vinho onde já contenda, Efésios 5:18, mas enchei-vos do Espírito. A palavra encher, nesse caso, é ser guiado pelo Espírito. Tá falando de uma vida comprometida com Deus, guiada por Deus. Ali não tá falando de batismo com o Espírito Santo. O contexto que Paulo tá tratando ali, você pode ler os versículos anteriores e posteriores. Paulo não tá falando de revestimento de poder para pregar o evangelho, para ser usado com sinais e maravilhas. Não é disso que Paulo tá falando. Paulo tá falando de uma vida transformada. Porque o contexto ali fala de relacionamentos entre as pessoas. Relacionamento entre os irmãos, relacionamento entre o marido e a esposa. Então é importante sermos guiados pelo Espírito, porque se eu não for guiado pelo Espírito, eu vou viver em conflito com a minha esposa, e ela também não for, nós vamos viver em conflito.
Os conflitos tendem a aumentar conforme nós vamos diminuindo o ser guiado pelo Espírito, tá? Eles vão aumentar. E eles vão diminuir conforme nós vamos sendo guiados pelo Espírito. Porque a carne, que é a natureza pecaminosa, ela deixa de predominar. Então, por quem eu e você estamos sendo guiados? Pelos sentimentos e decisões da alma? Como? De que maneira? E é por isso que é importante estudar a palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos ensina esse caminho. Vou colocar para você aqui o curso online Como Facilitar meu Estudo da Bíblia. Basta você clicar no link que está aqui na descrição, no comentário afixado e também o link que está nos vídeos de recomendação. Você vai vir para essa tela, você vai descer a tela, vai ler o que está escrito aqui e você vai conhecer todo o conteúdo. Tem o módulo 1 com a apresentação do curso, o módulo 2 entendendo o que é a Bíblia, a origem da Bíblia, o propósito da Bíblia. Módulo 3, descobrindo a estrutura da Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Módulo 4, obstáculos para não estudarmos a Bíblia. Não sei por onde começar, tédio no estudo bíblico, não sou inteligente o suficiente, falta de tempo. Módulo 5, aprendendo como devemos estudar a Bíblia. Módulo 6, desvendando os benefícios de estudar a Bíblia. Módulo 7, trilhando etapas no estudo da Bíblia. Por onde eu começo? Inspeção, escolha do texto, observação, que é a comparação de versões, ler o texto numa versão, ler o texto em outra versão, interpretação, o que significa esse texto, correlação, o que eu entendi aqui, o que a Bíblia fala em outras partes sobre isso, ou também nos comentários. Será que eu entendi correto? Vou pesquisar nos comentários para saber. E a aplicação, como isso aplica a mim? E o módulo 8, facilitando meu estudo da Bíblia através de métodos. O método das 3 perguntas, o método sintético, que é uma síntese, tá? Do que está ali sendo falado, o método analítico, que é analisar as palavras, as expressões, estudo bíblico tópico, que é o tema, estudo bíblico biográfico, a vida de um personagem, estudo bíblico doutrinário, que é uma doutrina, estudo bíblico devocional. No módulo 9, eu ensino para você, aí eu trago a conclusão e como gerar o seu certificado. Além disso, tem depoimento dos alunos, que são alunos que pertencem aqui ao canal, tem o certificado de conclusão, são mais de 20 horas de curso. E para ajudar você, o aplicativo Minha Bíblia, onde você vai instalar no seu celular e eu te ensino como instalar, como usar, aonde tem versões da Bíblia, tem para você também comentários e dicionário. O aplicativo é gratuito, você pode procurar aí na loja de aplicativo por esse nome aqui, ó. Só que você vai instalar, mas você não vai ter a configuração, você não vai ter o passo a passo do estudo. Então, eu te recomendo adquirir o curso. E garanta sua vaga nesse curso que vai enriquecer sua vida espiritual. Link na descrição, comentário fixado e nos vídeos de recomendação. Como facilitar o meu estudo da Bíblia. No decorrer do tempo, eu prestei atenção numa coisa. Existem muitas pessoas que não estudam a palavra porque não compreendem, não entendem. Então elas acabam não tendo motivação nenhuma. E esse curso chega para trazer uma solução para esse problema. Ah, pastor, será que é isso mesmo? Aí eu uso os depoimentos que me deixaram lá na página e aqui. Irmã Ivanilda Amparo, fiz o curso, recomendo, aprendi muitas coisas que jamais imaginava e de forma esclarecida, simples e com grandes conteúdos e indicações para o nosso crescimento espiritual. Eu não coloco isso aqui para gastar seu tempo. Eu coloco isso aqui para você ver que isso é uma verdade. Não é uma questão de vender curso. É uma questão de transformar vidas. É diferente. É o que ela está contando, ó. Depois desse curso, muitas coisas mudaram dentro de mim e abriu mais a minha visão para as vontades de Deus em minha vida e caminhada cristã. Não é à toa que Deus deu os dons ministeriais. Ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, você tem um conteúdo enorme aqui no canal. Tá quase chegando a 1000 vídeos no canal. Gratuito. Você não paga 1 centavo para assistir. Mas você tem aqui uma metodologia que foi feita, tá? Foi desenvolvida para você poder conseguir seguir um passo a passo para compreender as escrituras através de orar, pedir a iluminação, mas seguir o passo a passo. A Bíblia é um livro. Precisa de interpretação. Então não há nada de errado nisso.
pastor de excelência, ela dizendo, tá? No ensino, que Deus continue capacitando para alcançar pessoas que precisam dessa direção a praticar de forma correta os ensinos da palavra. Aí vem a irmã Maria Ferreira de Sorocaba, São Paulo, e diz, meu nome é Maria Ferreira, sou aluna da EBD, assinante do Plano Plus, e também o Plano Plus é o material de apoio da EBD, tá? Adquiri o curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Fui grandemente abençoada com o ensino da palavra, pois depois de 20 anos na igreja, é ela falando, tá bom? Somente com este curso consegui compreender como meditar nas escrituras. Ela não sabia como fazer. Desde que fiz o curso, olha aí a consequência. Já consegui meditar em 13 livros da Bíblia. Olha a transformação aí que o curso traz. O que enriqueceu muito a minha vida. Então você pode também acreditar, fazer um pequeno investimento, ou dizer, não, isso não é pra mim, eu quero continuar sem entender. É uma decisão que você tem. Ah, pastor, eu não faço porque eu não tenho recurso. Ora, o Senhor, Deus pode enviar. Quantas vezes eu quis fazer coisas e não tinha recurso, falei com o Papai do Céu. Jesus tocou em vidas e fez uma grande obra, irmãos. Mas se você não quiser, não adianta que Deus não vai abrir portas que você não quer. 3. O link tá na descrição, no comentário fixado e nos vídeos de recomendação. 3. A interação das 3 dimensões. Se não funcionar, uma afeta a outra aí, ó. Corpo, afetos e somatização. Corpo, que é o soma, é a parte material do ser humano. É o corpo mesmo. Quando a Bíblia fala de carne, na maioria das vezes ela não tá falando de corpo, isso aqui, ó. Porque tem gente que às vezes tá pregando e diz assim, a minha carne, e aponta pro corpo. Não, não é aqui, é a alma. Tá entendendo? A influência que a natureza pecaminosa faz é na alma. E ela é transmitida, ela é mostrada, tá? Ela é demonstrada através do corpo, tá bom? O corpo some a parte material do ser humano, por meio do qual comumente manifestamos os atributos da alma e do espírito. Aí você escolhe qual é o atributo que você quer manifestar. Empregando o vocábulo coração, tá? Do hebraico leb, grego cardia, uma das principais palavras que o Antigo e o Novo Testamento usam como sinônimo de alma. Salomão bem identificou essa interação ao afirmar: o coração alegre aformoseia o rosto. Provérbios 15, 13. O coração com saúde é a vida da carne. Provérbios 14, 30. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Você vê que a parte imaterial, ela influencia a parte material. Identificados como doenças psicossomáticas, a partir do século XX, muitos problemas físicos decorrem de crises da alma e do espírito, inclusive pecados. E como se multiplicam em nossos dias. Problemas da alma, precisa tratar. Psicólogo, psicanalista, às vezes um psiquiatra. Ah, eu sou crente, como é que eu vou? Ué, às vezes tá doente, irmãos. É uma doença como outras. Mas às vezes tem uma questão que tá afetando também um problema a nível espiritual. Alguma coisa que tá... Se eu não perdoo, é pecado. Se eu deixo de perdoar o meu irmão, eu tô pecando. Então isso não vai resolver só. Então tem que juntar as duas coisas, ver se há necessidade de unir as duas coisas. Às vezes é só uma questão que é tratada com a palavra de Deus, mas às vezes precisa de um profissional. Aí acreditando que não precisa, tem gente aí vindo a óbito. Eu morei de 2006 a 2008 no interior de São Paulo. Alguns quilômetros de Bauru, Jaú, capital do calçado, eu morava numa cidadezinha lá. Tá? Perto dessas cidades. E quando eu morei lá, de 2006 a 2008, houve uma pessoa vizinha lá que veio a óbito. E a causa da morte foi depressão profunda. Acabou. Depressão mata, então não brinca com isso não. E a depressão, você apresenta sintomas que parecem espirituais, mas que não são. Ah, não tô com vontade de orar. Ah, não tô com vontade de jejuar. Ah, não tô com vontade de ler Bíblia. É porque não tem ânimo. É como se ele visse a vida. Vamos falar, vamos fazer aqui uma ilustração. É ilustração minha, tá? É minha, é eu falando. Quando você tá bem, é como se o mundo fosse colorido. A vida tem graça. Uma pessoa em depressão, pra ela, parece que tá tudo em tons de branco e preto, como se fosse cinza. Não tem graça, nada tem graça. Então ela não tem desânimo só pra orar, só pra jejuar, só pra... Aí tem gente que não sabe do que tá acontecendo e fala, ah, toma jeito, levanta. Usa até termos mais pesados. É por isso que o marido e uma esposa, eles precisam estudar e aprender. Se uma esposa, ela está cometida de depressão, ele precisa começar a estudar quais são os sintomas dessa doença, como é que a pessoa reage, pra ele ter ciência de como lidar com essa esposa ou como lidar com esse marido. Porque a grosseria só vai piorar a situação. A minha esposa já teve 2 anos e pouco num quadro de ansiedade e de depressão, tomando medicação contínua.
por causa dos problemas da vida. Depois que nós já estávamos casados. Não foi fácil. Tinha dia que ela não queria comer, não queria tomar café, não queria almoçar, não queria jantar, não queria nada. Não queria fazer sua higiene pessoal, não queria nada. Eu tinha que ter muita paciência, pedindo a Deus. Eu louvo a Deus que Deus me trouxe com esse lado de nascença. Já vem essa questão do lado da psicologia, da psicanálise. Eu tenho uma facilidade, Deus me deu essa habilidade. Agora, é claro, para mim clinicar eu teria que ter estudado. Clinicar mesmo, eu teria que ter estudado, me formado. Mas eu sei que Deus me deu essas habilidades. Como para outros, ele dá outro tipo de habilidade. Às vezes uma habilidade esportiva, uma habilidade matemática, que chama-se inteligência matemática, e por aí vai. E aí não foi fácil não, tá? Então não brinca com isso não, isso é muito sério. Doenças psicossomáticas são enfermidades físicas que têm origem ou são agravadas por fatores emocionais e psicológicos como estresse, ansiedade, depressão ou conflitos internos. O termo vem de psico, mente, e soma, corpo, indicando a relação direta entre estado mental e o funcionamento do organismo. Quer ver? Existem pessoas que têm uma enxaqueca que não passa. Só que ela ainda não se apercebeu. É ela se aborrecer, a dor vem de cabeça. Nada passa. Ela tem que tomar um monte de comprimido. É o lado emocional dela. Ela tem que aprender a ter gestão das suas emoções. Se ela aprender a ter gestão das emoções, então ela vai ter que trabalhar esse lado. Saber como gerenciar as emoções. Observar o que faz com que aquilo venha à tona, que a gente chama de gatilho. E evitar esses gatilhos. Mas não. Aí acha, aí vai, faz exame, faz tomografia da cabeça, faz eletro, acontece, não acha. Até chegar à conclusão que aquilo é psicossomático, problema nas emoções. Aí fica lá alimentando. Ressentimento, acontecimentos, se alimentando. Você está se alimentando de veneno, em nome de Jesus. Sua vida vai mudar, eu creio, através dessa lição. Você está sendo despertado. Vai ter professores que vão para a sala de aula, talvez alguns professores que estão aqui, algumas pessoas que estão assistindo, falam, agora eu estou entendendo. Eu não quero isso para minha vida, eu quero mudança. Acaba com esse preconceito, eu não vou procurar um psiquiatra, eu não vou procurar um neurologista, eu não vou procurar um psicólogo, eu não vou procurar um psicanalista, eu não vou procurar porque eu sou crente, senão vai mostrar que eu não tenho fé. Em nome de Jesus, você é ser humano, você é corpo, alma e espírito. Nós temos deficiências. Então, se precisa, se for comprovado, só quem pode dizer se há depressão é o profissional. Ansiedade. Existe ansiedade como falta de fé, mas existe ansiedade como patologia. É diferente o quadro. Então vamos e viemos. A ansiedade como falta de fé é uma coisa que a pessoa tá ansiosa, mas é uma coisa controlável. Agora começou a parar a vida dela, tá estagnando a vida dela, procura um profissional, não brinca com isso. Ah, pastor, mas a gente vai pra lá, eles receitam umas medicação maluca. Avalie. Não tá funcionando a medicação? Procura um outro profissional. Tem todo Graças a Deus, no caso da minha esposa, foi dada a medicação correta, mas pode acontecer de dar uma medicação que não funciona. Só testando, irmãos. Nessa área, cada organismo funciona de um jeito. Ah, pastor, não é bem assim. Ah, não? Você sabia, a minha esposa tem alguns tipos de medicação, por exemplo, analgésicos, alguns anti-inflamatórios, dá um sono terrível nela. Eu posso tomar todos esses analgésicos, posso tomar todos esses anti-inflamatórios, não me dá sono. Em mim não dá, mas nela dá. Organismo, cada um reage de uma forma diferente. Exemplos comuns são gastrite, úlcera. Aí, você sabia? Úlcera nervosa. Pode fazer o tratamento que você quiser, pode deixar de comer o que você quiser. Se aborrecer, o estômago dói. E olha que de estômago doer, eu sei o que é isso, porque eu já tive isso no passado, quando eu era mais novo. Eu rolava no chão de dor. Coisa terrível é isso. Meu Deus. Tá? Hipertensão, enxaqueca, queda de imunidade, queda de cabelo, cabelo sem vida, quebra de unha. Ah, irmão, problema de pele. Aparece lá uma coceira na pele que não passa de jeito nenhum. Problema emocional, não tem nada a ver com o corpo. É emoções. Se não trabalhar as emoções, não vai resolver. Mas aí tem o preconceito no meio cristão. Ah, um cristão. Ah, irmão, depressão é demônio.
É mesmo? É demônio? Depressão é demônio. Pode ser que algum caso de depressão possa ser causado por um espírito maligno? Concordo com você. Mas na maioria das vezes, não é o controle do inimigo total naquela situação. O inimigo pode se aproveitar? Pode. Tem casos que é praticamente tudo uma ação maligna. Mas tem casos, filho, que não é minha irmãzinha, meu irmãozinho, não é servo do Senhor, não é. Ele se aproveita, mas tem a parte que tem que ser feita. Médico. Ou você faz, ou você vai ter problema. Então tem aí problema de pele que podem surgir ou se intensificar devido a tensões emocionais. Nesses casos, a mente influencia o corpo a ponto de gerar sintomas reais, ainda que não haja inicialmente uma causa puramente física. Pode fazer exame que você quiser. Exame laboratorial, exame de imagem, não aparece nada. 2. Equilíbrio e saúde. Da mesma forma que o corpo padece por causa de disfunções da alma e do espírito, esses também sofrem por problemas do corpo, naturais ou não. Você sabia que se você não está tratando o seu corpo, vai sofrer. Quer ver uma coisa? Se a sua ferritina estiver baixa, se o seu nível de vitamina D estiver baixo, ou algumas vitaminas necessárias estiverem baixas, sabe o que vai acontecer? Você vai ter desânimo. Você não vai ter vontade de orar. E não é demônio. Não é espiritual. É físico. O seu corpo precisa de alimentação adequada, de vitaminas adequadas. Mas é médico que vai dizer isso através de exames, tá bom? Não é você achar e fazer, não. A língua é um dos membros que mais produzem angústia do ser humano. Aí já tem outra questão. Tem o nefasto poder de contaminar a pessoa por inteiro. Contamina quem fala e contamina quem ouve. Um viver santo e equilibrado requer constante vigilância e oração, preservando corpo, alma e espírito de toda espécie de males, o que inclui cuidados físicos, exercícios, não viver o sedentarismo. Às vezes eu mesmo preciso. Falo, Jesus, me ajuda. Minha esposa mesmo teve o problema do ombro, tá fazendo funcional. Ela não tá pegando peso. Nada pesado, não. Exercício normais, sem peso, mas deu um problema no ombro, uma lesão no ombro. Tá sendo agora tratada com anti-inflamatório, passado pelo ortopedista. Vai ter que fazer sessão de fisioterapia. Isso é tratamento. Eu tava indo com ela, enquanto ela ia pro funcional, tava fazendo caminhada. Já tive que parar, porque a gente tá assumindo a responsabilidade. Se ela não pode, eu ajudo. Tá em Eclesiastes. Ai do que for um só, porque caindo não tem quem levante. Então no casamento é assim, é um ajudando o outro. Nossa família, minha mãe, a mãe dela, moram longe. Distâncias diferentes, mas moram longe, não moram junto com a gente. Então, nós temos um ao outro para cuidar. É por isso que se tiver uma situação muito agravada, a esposa estiver muito doente, eu não tenho como sair para cumprir a agenda. Como também, se for o contrário, ela também não vai sair. Eu abro mão de qualquer agenda se a situação for delicada para cuidar dela. Eu não quero, eu não posso. Ela é a minha primeira, o primeiro cuidado é com ela. Eu já tive uma experiência que eu já contei aqui no canal, que uma irmã que me convidou para pregar muitos anos atrás, a minha esposa passou mal e ficou muito mal, e a irmã queria que eu deixasse minha esposa sozinha em casa para ir atender ela. Eu falei, não, não e não. Sabe o que aconteceu? Ela não me convidou nunca mais. Você pensa que isso mudou a minha forma de pensar? Não muda, não. A minha esposa é prioridade. Porque a obra começa em casa. Tem um monte de maridinho engraçadinho. Ah, tô fazendo a obra. E a mulher tá em casa doente, de cama, passando mal, sem cuidado. Você pensa que Deus se agrada disso? A Bíblia diz que aquele que não cuida da sua casa é pior do que o infiel. Ele negou a fé. E isso não envolve só uma pessoa que ficou viúva e tem filhos para cuidar, ou outra não. Envolve tudo. Não brinca com isso, não. Não brinca, não. Quanto à crescente busca por medicamentos como solução para todo tipo de problema emocional, é preciso discernimento e cautela. Concordo 100% com o comentarista. Qualquer coisa, tem lá remédios. Eu não vou falar o nome deles aqui, mas tem lá os remédios. A minha esposa tem recomendado por um médico um SOS. Começou a se sentir mal nessa parte de ansiedade, ela tem um SOS, ela pode tomar, ela está autorizada pelo médico. Ela vive tomando remédio para qualquer coisa? Não. Mas tem vezes que é preciso, não tem jeito. Porque quem nunca estudou não sabe disso. Se você já teve um episódio, chamado de episódio de depressão, se o episódio se repetir, ele vem pior do que da primeira vez. Muito mais forte. A ansiedade vem pior do que da primeira vez. Então nós temos que ter cuidado.
Não brinca, não. Você tá vendo? Eu não tô aqui justificando gente que tá tirando a vida, não, no meio cristão, não. A gente acha logo, é pecado, não tá. Irmãos, olha só, nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Às vezes essas pessoas, não estou dizendo que são todas. Não tinha sequer alguém para conversar. Ah, pastor, como é que não tem alguém para conversar? Ah, você não sabe de nada. Você não sabe como a vida de um pastor é solitária às vezes, como a de Jeremias, que está sendo estudado na lição de jovens. Às vezes o chamado, ele é tão severo, a coisa é tão séria que tem gente que não quer nem conversar com você, não quer ficar perto de você, como Jeremias, como Elias. Não dá. Não é um isolamento da pessoa, é o chamado que acaba fazendo com que algumas pessoas se isolem. E o pastor, às vezes, por isso que ele tem que fazer amizades fora. Tem coisas que ele não tem como conversar com os membros da igreja. Não dá, tem que conversar com gente de fora. Gente madura. Senão a pessoa acaba fazendo uma besteira. Porque a pressão não é fácil. O acompanhamento médico e psicológico é importante em situações clinicamente diagnosticadas. Tá vendo? Clinicamente diagnosticadas. Ah, eu acho que eu tô com depressão. Você acha? Vai no médico. Mas quando o problema tem origem espiritual, como crises produzidas por pecados não confessados, ou também por falta de perdão, os medicamentos não resolvem. No máximo, aliviam os sintomas. Se uma pessoa está entrando em estado de depressão ou de ansiedade por falta de perdão, ela vai ter que resolver a falta de perdão, que a medicação não vai resolver. Arrependimento e abandono do pecado são essenciais, e não perdoar é pecado. Não é uma questão de, eu não tô sentindo. Não é sentir, é obedecer, é fazer porque a Bíblia manda fazer. Ou será que nunca lemos Mateus capítulo 6, falando sobre a necessidade de liberar o perdão? Mateus 6, 12, 13 e 14, se não me falha a memória. E aqui eu vou ter que colocar o texto na tela, porque eu não gosto de citar nada que eu não tenha certeza se realmente o texto é aquele, para que eu não venha falar aqui para vocês o que a Bíblia não diz. Mas eu, graças a Deus, o Senhor tem me dado ainda a lembrança. Tá aqui. Oração do Pai Nosso. Tem gente que não tem como orar essa oração. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Deus olha pra mim e diz, você não perdoa? Como é que você quer que eu te perdoe? Ah, pastor, mas não tem nada a ver. Ah, não tem não? Então vamos pro 14 e 15. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, tá bem claro aqui um porém, um condicional. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Ou seja, pessoas que não perdoam os outros. Ah, mas ele não merece. Deus não tá perguntando se merece ou não merece, porque eu também não merecia receber perdão. Que eu não tinha mérito para receber perdão. Deus está dizendo, perdoe, é mandamento. Se eu não perdoo, eu tenho falta de comunhão com Deus. Se eu tenho falta de comunhão com Deus, abre um espaço para muitas coisas se manifestarem na minha vida. Entre elas, ansiedade, depressão e outras coisas mais. Se houve pecado, é necessário que ele seja confessado e abandonado. A pessoa que comete pecado e não confessa, a não ser que ela já esteja com a sua mente cauterizada, a ponto de achar que aquilo é normal, ela não terá paz no seu coração devido à consciência ser golpeada pelo pecado cometido. Isso chama-se culpa. A culpa é um sentimento que só serve para nos dar conhecimento do erro que cometemos e das consequências do que foi cometido. Porém, ela não pode viver conosco. Caso contrário, seremos consumidos pelo desgosto. É por isso que eu tenho aqui na descrição do vídeo, e até me fez lembrar agora, isso aqui, ó. E-book em PDF. O perdão entre casais. Descubra o poder transformador do perdão nos relacionamentos. Esse é um produto digital, não é um livreto impresso. Você acha que o perdão é uma opção? Descubra neste incrível e-book por que perdoar não é apenas uma escolha, mas um mandamento de Deus e ao mesmo tempo essencial para a saúde dos relacionamentos. Ele é altamente recomendado para casais e para todos aqueles que desejam aprender sobre o ato de perdoar. Com uma linguagem clara e cativante, o pastor Mário Luna aborda diversos pontos essenciais para a construção de relacionamentos saudáveis. Mas atenção, essa oportunidade é única. Adquira agora mesmo seu exemplar clicando no link na descrição. Então você viu aí, ó, o perdão serve tanto para casais como não casais. Aí a pessoa não quer perdoar, ela perde a comunhão com Deus e vive uma situação de culpa, às vezes não perdoa a si mesmo, não perdoa alguém que ofendeu, e às vezes ela até mesmo alimenta ressentimento contra a própria pessoa de Deus.
Nossa consciência pode até estar cauterizada impedindo a admissão da culpa e a confissão do pecado, porém a consequência será um caminho que jamais prosperará. Não adianta. O que encobre a transgressão nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Deus não tem relacionamento com pessoas que vivem na prática do pecado, pois ele é santo. 1 Pedro 15,16 diz, mas como é santo aquele que vos chamou, sede também vós santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto, escrito está, sede santo porque eu sou santo. Vamos refletir nesse tópico? Estamos cuidando da nossa de todas as dimensões da nossa vida? Ou estamos tentando viver uma fé desequilibrada, deixando brechas para enfermidades espirituais, emocionais ou até físicas? Irmãos, nós temos limitações. Eu tô gravando essa aula aqui, mas eu tô sentindo meu corpo não tá bem. Não tá bem. Sabe, os sintomas do chamado resfriado, nesse momento, dia 26 de setembro de 2025, não tá bem. Mas eu tô aqui. Eu nem ligar o ventilador, eu pude ligar, né? Porque nós temos aqui, eu tenho só ventilador. Nem pude, porque se esse vento ficar batendo em mim e eu aqui nessa dinâmica, isso pode até agravar. Então eu até preferi não ligar o ventilador. Talvez você esteja vendo, às vezes, uma marca, né? De vez em quando eu venho aqui, né? Eu até pauso o vídeo, passo. Ah, pastor, mas o senhor tá gravando, o senhor nem bebe uma água. Tem água assim, ó. A garrafinha tá aqui. Eu posso pausar o vídeo, tomar água sem nenhum problema, tá? E volto pra você pra continuar a aula. Então, leve a sério isso. Bom, eu quero lembrar você aí que nós temos o plano do material de apoio da EBD comentado online. Hoje eu não vou botar aí a vinheta, tá bom? Tanto o plano Plus como o plano básico. No Plus você tem aí o material completo, que é idêntico ao que passa durante toda a programação aqui. Tudo que passa aqui, ó, é a mesma coisa, igualzinho, tá? Comentário em PDF e o slide em PDF no plano básico, e comentário em PDF e também slide em PDF e PowerPoint, que pode ser editado no plano Plus. E aí você escolhe qual plano melhor te agrada, qual te ajuda, tá? O link tá na descrição, no comentário fixado. E na descrição e no comentário fixado. E eu queria lembrar, pastor, mas eu não dou aula direto, eu dou uma ou outra aula no trimestre. Então, entre também no link dessa página até lições avulsa, é uma telinha verde, você vai clicar, vai entrar lá na conta do WhatsApp, no número do WhatsApp, e vai pedir, eu quero a lição tal, e você vai ter lá. Você vai fazer um pequeno investimento e vai ter. Irmãos, esta lição não é apenas teórica, é profundamente prática. O que adianta estudar isso aqui, entender a tricotomia e continuar vivendo do mesmo jeito? Deus nos criou como seres tricotômicos, corpo, alma e espírito, para que o glorifiquemos com todo o nosso ser. Não apenas aos domingos, não apenas na oração, mas em cada área da nossa vida. 7 dias na semana, o mês inteiro, 365 dias no ano. Em qualquer lugar. A verdadeira santidade não é apenas moral, é integral, total. Envolve o que falamos, como pensamos, como amamos, como adoramos. Às vezes você pode achar, eu não falei nada, então não é pecado. Mas você está pensando coisa que não pode pensar, irmãos. Nós pecamos na mente. Que esta lição nos desperte para uma vida mais profunda, mais equilibrada e mais santa. Se você tem negligenciado seu corpo, cuide dele como templo do Espírito. Nós vamos ver isso nas outras lições. Se sua alma está cansada, venha ao Senhor, pois ele restaura a alma. Salmo 23, 3. Se seu espírito está fraco, busque a Deus com fervor. A alegria dele é a nossa força. Neemias 8:10. Que o Deus de paz nos santifique em tudo, e que todo o nosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É o texto aí base nosso. Vamos conferir o que iremos estudar na próxima lição. Lembrando a você que todo esse mudança de layout aí foi produzido pela irmã, minha menina princesa, Ângela Luna. Ou Ângela Manhãs Luna, tá? Você viu que o trimestre aí tá todo diferenciado, todo mudado os slides. Isso tudo é trabalho das mãos dela. Se você também quer fazer artes para a sua igreja, eventos da igreja, tem alguém que você conhece aí da sua igreja que precisa fazer, contratar, entre em contato com ela. Você pode entrar em contato com o telefone que vai aparecer daqui a pouco também, o mesmo telefone. Lição 2, corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Agora vai se aprofundar mais no corpo, depois mais na alma e por último no espírito. Lição 2, 12 de outubro de 2025. Tá bom? Então, eu quero agradecer você que ficou até agora. Essa é uma lição mais detalhada. Volto a dizer para você, temos aí a lição direto ao ponto. Foi uma lição muito mais curta,
mais objetiva, tá? Você pode assistir aí uma ou outra, tá? Fique à vontade. As duas agora tem material de apoio, a versão direto ao ponto agora também tem material de apoio, é só você assistir que você vai ver como é que vai funcionar, tá? Na versão direto ao ponto, o material de apoio é o trimestre inteiro. Você compra em uma única vez, não é mais assinatura. É uma única vez e você tem direito às 13 lições. Claro que vão ser liberadas gradativamente conforme a semana anterior da aula que vai estar em curso, tá? Então eu quero agradecer a você. Nesse momento eu quero orar e nos vemos no próxima aula, se assim Deus nos permitir, tá bom? Você que vai assistir a aula imediatamente, esteja orando por mim. Pode ser que você assista antes, a aula é liberada uma semana antes. Ore por mim, ore pela minha menina princesa, minha esposa. Nós precisamos muito de oração, irmãos. As batalhas estão travadas. O inimigo não gosta de quem está envolvido na obra, levando transformação, sendo instrumento de transformação para vidas. Então, eu quero pedir a vocês que estejam orando pela minha vida, orando pela vida dela, orando pela nossa família. E lembrando, está, né, dia 5 de outubro, já entramos no mês de outubro, está chegando aí a data tão esperada do aniversário de 80 aninhos da minha mamãe Marina. Ela, mamãe, te amo. Queria até desistir, falando que muitas coisas acontecem na vida daqueles que estão envolvidos com isso e que ia ter um custo. Não, nós vamos nos reunir num lugar para comemorarmos o aniversário da mamãe Marina, minha mamãe. Então, isso vai acontecer para a glória de Deus, eu creio. Eu quero até colocar alguma foto aqui depois que acontecer. Então, ore para que aconteça esse aniversário para a glória de Deus. Mamãe, vai acontecer, não adianta a senhora dar ideia para não fazer não, que só se faz 80 anos uma vez. Tá bom? Te amamos, mãezinha. Um beijo, tá bom? Eu quero agradecer você que ficou até aqui. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer por mais uma aula. Pela tua bênção, Senhor. Pela manifestação do teu poder. Que o Senhor continue abençoando a cada vida, Senhor. Usa cada professor, cada professora. Essa aula é uma aula de conscientização inicial do trimestre. Só por essa aula nós já vimos o que vai vir por aí. É um confronto. Como estamos cuidando do corpo. Como estamos cuidando da alma. Como estamos cuidando do espírito. Deus, que nós possamos aprender e praticar. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção apostólica. Vídeos de recomendação na próxima tela, curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia, material de apoio e o perdão entre casais, servindo para outros perdões também, outras questões também. Tudo o link está na descrição. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor. E todos digam amém!